Encontros com o Futuro. Hoje com um convidado muito especial, Milton Stigl, fundador e CEO do grupo BBF. E aqui comigo, para essa entrevista, temos a Patrícia Andrade, professora de Economia da SPM, e Matthew Schurtz, diretor do World Observatory. Encontros com o Futuro é uma iniciativa do World Observatory, da SPM Business e da Prime, que é o braço das Nações Unidas de Universidade de Negócio. Milton, é um grande prazer te ter aqui com a gente. Conta um pouquinho para a gente qual é a missão da BBF. Primeiro, obrigado pelo convite, cumprimentando todos aqui presentes. Uma alegria poder também estar dividindo essa experiência com vocês. Na verdade, o principal objetivo da companhia foi em visitando o estado de Roraima, que é bastante isolado do Brasil, porque ele está acima da floresta amazônica e longe de todos os outros estados e sem conexão, inclusive, pelo sistema de energia do Brasil. É o único estado que ainda permanece isolado, sem ter um fornecimento de energia com o sistema nacional. E como é que você começa um projeto num lugar tão distante, sem nenhuma infraestrutura e sem a principal delas, que é a energia, né? A gente, conhecendo um pouco a história, e em referência a uma tática militar, a primeira coisa que o exército americano ele exige para qualquer movimentação de tropa é que antes dele a energia seja providenciada. Então, veja o tamanho do desafio que a gente teve no início para começar a empresa em Roraima. A gente fundou a empresa em março de 2008 e o propósito principal é recuperação de área degradada, produção de um óleo vegetal, transformando esse óleo vegetal num biocombustível e substituindo o diesel nas termoelétricas que já existiam naquele momento. Esse propósito foi desde o início ou vocês foram pivotando a empresa para encaixar nisso? Não, foi desde o início. Que incrível. Foi desde e essa é uma ideia que o Lula, nos primeiros governos, já falava de biodiesel. Exato. Então, foi muito interessante porque a gente justamente começou nesse ponto. Nesse momento. Exato. Eu participei de uma audiência pública, sim, que era para o Plano Nacional de Produção de Biodiesel. Tá. Nessa audiência pública, eu fiz uma contribuição justamente trazendo a necessidade de um projeto que integrasse a agricultura familiar, que era o objetivo na época, tá, para a produção de um biocombustível e que ele fosse integrado dentro da matriz energética nacional. tá. Só que, para surpresa de todos, eu estava falando da região amazônica. Na época, a pessoa responsável por isso no governo era a Secretaria Executiva do Ministério de Minas e Energia, que era Maria das Graças Foster, e ela pediu uma reunião quando viu minha contribuição para entender o projeto. E aí nasceu todo esse trabalho. Feito nesse momento. Mas você é de Roraima, Milton? Não. Não. Não tinha um lugar mais fácil para começar? Todo mundo pergunta isso. Não, mas o interessante é que eu conheci Roraima numa questão bem peculiar. Tinha um almoço marcado com um amigo para essa data e ele perguntou se eu tinha problema de almoçar com ele no Hotel Cadoro. Eu falei, qual que é o objetivo de ser? Porque o Cadoro fica ali na Rua Augusta, perto do centro. Ele falou, não, é porque a gente tem um convite aqui do governador de um estado da região norte para conhecer o estado. E como a gente pode levar um acompanhante, eu falei, pô, então você, para economizar um almoço, você está me fazendo ir lá até o centro. Não, mas vai ser interessante, vamos ver como é que é o estado. Tá. E a gente foi, eu fui com ele. O governador, na época, isso era em 2002, chamava-se Neudo Campos. E fez uma apresentação, um vídeo de Roraima que é muito interessante, eu achei muito interessante, porque Roraima tem realmente uma peculiaridade que é diferente de todo o Brasil. Primeiro que está no hemisfério norte. É verdade. Não está no hemisfério sul. Então, o clima é como dos Estados Unidos, como do hemisfério norte, e é diferente do nosso. E a coisa que mais me chamou a atenção é que na parte norte do estado você tem uma grande savana. E a parte sul é uma densa floresta amazônica. Então, como que você dá agricultura familiar lá? Não, ainda continua sendo o objetivo agricultura familiar? É uma questão também muito particular de Roraima, e a gente precisa voltar um pouquinho aí para um assunto que está, inclusive, muito falado agora.
em 1968, começou, através de um conflito, a OEA foi provocada pela ONU para intermediar aquela disputa da área do Esequibo, que é uma reclamação antiga que a Venezuela tem da Guiana, na época ainda dos ingleses, de ter invadido a margem do rio. E que voltou agora. Essa disputa é outro dia. E na época... Por causa de petróleo, não é isso? Exato. Não, mas olha que curioso. E na época, os militares se preocuparam porque uma das alternativas dadas era descer o território, porque a Roraima faz fronteira com a Guiana pelo lado direito e com a Venezuela. Que a Guiana descesse e devolvesse essa parte em disputa do lado esquerdo para a Venezuela. E aí, em 1974, eles fundaram ali o segundo maior assentamento do Brasil, justamente no sul do estado de Roraima, nessa região de São Luís do Anauá, que é onde praticamente a gente fundou a companhia. E assentaram quem? Brasileiros de todos os estados, com lotes grandes de 100 hectares, 100 hectares. Mas para eles receberem o título definitivo do INCRA, eles tinham que abrir 50% da área. Então, vocês imaginem... Abrir quer dizer desmatar. Desmatar. Então, mas eu quero só que as pessoas tenham a ideia do sacrifício que é pedir isso para alguém. Num lugar que você não tem combustível, você não tem serra, a gasolina, ou seja, não tem equipamento, você não tem trator. Sim. E que chove 3.000 milímetros por ano. Ô, louco. É um desafio logístico. Por isso que o pessoal às vezes fala, não, mas eles põem fogo na floresta. Foi, tenta. Tenta! Né? E aí você 74. vê... 74. Aí quantas famílias não enterraram os seus parentes ali nesse desafio? Muitas conseguiram abrir 20%, 30%, 10%, mas aqueles heróis que abriram 50%, no curso da evolução, mudaram-se o zoneamento do Brasil, passou para 80% área de preservação. Então, esses que abriram a mais já passaram a ficar à margem da lei. E depois, no próprio governo Lula, com a Marina, ela instituiu que aqueles que não tivessem homologados junto às leis ambientais ficariam fora de todos os programas federais. Então você vê a situação. Quando eu cheguei em 2008, na verdade... Era essa a situação. De revolta. Sim, tá. Então nós viemos atendendo um desejo do governo local, que eram os militares, enterramos aqui os nossos antepassados, abrimos uma área e hoje somos todos proscritos, todos fora da lei. E não tem nenhuma atividade econômica que a gente possa remunerar. Por quê? Porque é uma grande armadilha. Quando você leva pessoas para um lugar e promete agricultura como base, era tudo que eles tinham. Então é como se eu produzisse para vender para o meu vizinho, para vender para o meu outro vizinho. É uma subsistência. Vira subsistência. E você não tem infraestrutura para escoar. Se você não tem energia, por exemplo, como é que eu posso, né? Uma das alternativas que eles me apresentaram, 2 anos antes da minha chegada, fizeram um programa com uma ONG para plantio de banana. E todos eles receberam apoio, receberam recurso e plantaram bananas. Não tinham como escoar. Não, tem uma estrada que funciona até hoje que liga Boa Vista a Manaus. Mas eles não têm câmara fria. Então, quando a banana embarcava, chegava em Manaus já toda preta. E eles nunca receberam por essa banana. Louco. Então, veja que eles se sentiam tremendamente desprezados, porque sem preparo, né, sem alternativa. Quando alguém vem e fornece, só fornece, parece que alguma coisa mal estudada ou mal preparada, porque aí ele faz todo o esforço. Quando chega lá na frente, porque entre você plantar, você colher a banana, tem um lapso temporal, porque a agricultura ela demanda a sua maturação. E aí eu falei, bom, com essa questão da banana, eu preciso pensar direitinho o que eu vou falar, porque senão eu também posso, pela minha boa intenção, conduzir essa população para os mesmos fracassos, amplificando o quê? O desânimo, a desilusão.
E aí o que você encontra? Desculpa se eu estou falando demais, se vocês quiserem fazer Não, tá interessante essa história. São pessoas que, no fundo, ficam em desespero para querer sair do lugar. Isso que foi assim a maior barreira que eu encontrei. As pessoas falam assim, moço, o senhor quer fazer? Então dá qualquer coisa para nós. Fica com esse pedaço de terra, mas eu vou me embora. Porque eu já ouvi demais um monte de gente que falou que tinha solução para nós e essa solução nunca apareceu. Mas eu falava assim, mas se vocês forem embora, como é que vai fazer? Precisa ter mão de obra aqui, gente. Para qualquer coisa que se for implementar, vocês precisam ficar e acreditar. Mas depois eu vou parar de falar. Se vocês tiverem mais perguntas, eu vou contar. Não, Milton, tá ótimo. Agora, primeiro, né, vocês chegaram ali, olharam o potencial do óleo, e da onde veio o investimento? Qual era o planejamento? Qual era o teu plano de negócio para produzir, para chegar até as termoelétricas? Eu me interessei pelo assunto e tentei procurar saber o que eu podia fazer. Primeiro, para resolver o problema de uma região que não tinha energia. Porque sem energia, como é que eu vou fazer o quê? Né? Por exemplo, mesmo na questão da banana, que eles tinham plantado e tinha dado uma produtividade excelente para os números que eles me apresentaram. Como é que eu crio uma situação de ter energia para que a gente possa ter uma câmara fria, por exemplo, para que eles possam manter essa banana numa temperatura tal, e aí vem os caminhões e transportam dentro de uma condição que o cliente em Manaus, que é o grande mercado que eles queriam atender, a capital mais próxima, seria Manaus. Estou dizendo com um volume de pessoas que tivessem condições de adquirir o que eles produzissem. E um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que era muito próximo a nós na época, me convidou para conhecer a Costa Rica, porque ele ia levar uma equipe de alunos, acho que de pós-graduação, e estavam fazendo um trabalho com a palma. Eu falei, pô, mas o que eu vou fazer na Costa Rica? Não, vamos, porque é interessante, a palma produz, e começou a me falar da palma daqui, palma de lá, e eu aceitei o convite dele, outro convite. Mas, enfim, dentro dessa visita com o professor Donato Aranda, a gente foi recebido pelo pessoal que produz sementes híbridas de palma e também sementes com uma transformação genética. Então, por exemplo, a palma, em vez de ficar muito alta e ter difícil de você colher o fruto lá em cima, eles fizeram palma que ficam tipo anãs, que ficam com uma certa altura mais... Melhoraram geneticamente a planta. Exato. E eu queria conhecer a indústria. E eles, deixa a indústria para lá, deixa a indústria para lá. Eu falei, puxa, mas eu vim de tão longe, me mostra a indústria. Ele falou, olha, a gente não vai poder mostrar a indústria porque a gente está com a indústria interditada pelo órgão ambiental da Costa Rica. Eu falei, nossa, mas... palma é poluidora? Ele falou, não, muito pelo contrário. É que ela gera tanta biomassa que a capacidade da caldeira em gerar vapor para cozimento dos frutos é muito baixa. E esse bagaço ele foi se acumulando e virou uma montanha. E agora ele está apodrecendo por dentro e esse churume, aquele líquido, está escorrendo e alcançou o lençol freático. Então hoje nós tivemos que parar a indústria e só temos a caldeira funcionando para queimar essa biomassa, até chegar num nível... que justifique... Pô, mas aí, eu lembrei de uma coisa. É um bom problema. Meu pai casou com a minha mãe em Ribeirão Preto. Meu pai vendia tratores e máquinas para a indústria canavieira. Então eu, quando era pequenininho, não saía dentro de usina de açúcar e álcool. Eu falei, tudo que o usineiro mais agradece é quando você tem um excesso de biomassa, porque você pode gerar o vapor e a energia não só para a sua indústria, mas você pode exportar. Eu falei, pô, isso aí pode ser uma solução. Eu planto a palma, esmago, tiro o óleo, desse óleo eu faço o biodiesel, que na época já estava muito falado, os estudos. A biomassa eu queimo na própria caldeira para gerar energia para o local, que é um cluster. E para aqueles municípios menores eu transporto o óleo com biodiesel para substituir as diversas termoelétricas. Como são todos ribeirinhos, ou seja, como todas as cidades estão em beiras de grandes rios, fica fácil você fazer a logística disso. E são muitas? Na época, quando eu cheguei na Amazônia, tinham 263 térmicas funcionando 100% com diesel. 263? Numa equação terrível, porque você fazia... em logística, gastar 2 a 3 litros de diesel para fazer chegar 1 litro para geração elétrica. Da onde vinha o diesel, Milton? São Paulo, São Sebastião. Vinha de São Paulo, custava 3 litros para usar um lá. Exato. Tudo poluindo. Tudo poluindo. E sem gerar um emprego.
Então, esse foi o motivo que hoje a gente tem, entre o Pará e Roraima, 75 mil hectares plantados, são 6 mil funcionários, são 25 termoelétricas operacionais, mais outras em construção, que vão entrar em operação agora no segundo semestre. A empresa cresceu muito realmente, mas o mais interessante, no dia que vocês tiverem o prazer de visitar Roraima e ver esses municípios onde a gente chegou, você não tinha absolutamente nada. Para vocês terem ideia, para fazer carteira de trabalho, o Ministério do Trabalho mandou um ônibus volante para ir até lá para fazer carteira de trabalho. Sim, sim. A gente tinha pessoas ensinando as pessoas a darem laço na bota, no EPI, porque as pessoas não queriam trabalhar porque não sabiam amarrar a bota. Então, hoje você tem agência bancária, posto de combustível, você tem restaurante, supermercado, hotel, num lugar que não tinha absolutamente nada. Eu lembro que quando eu fui a primeira vez, eu fui recebido numa cobertura de folhas de palmeira. Não tinha absolutamente nenhuma prefeitura assim com uma estrutura que a gente pudesse reunir. Vocês levaram o desenvolvimento. A energia ajuda a A desenvolver. energia leva o desenvolvimento, não tem jeito. Vocês têm perspectiva de ir para outros estados? Porque assim, eu tava vendo a sua fala e eu fiz um estudo aí, por não coincidência, tá? Mas eu estudei assentamentos na região do norte de Minas Gerais e no sertão da Bahia. E em todos os assentamentos que eu fiz visita, isso já tem mais de 10 anos, mas a grande maioria deles, principalmente os mais problemáticos, o problema principal de desenvolvimento daquelas regiões, que era também agricultura familiar e quilombolas, era logística de distribuição da produção. Eles acabavam ficando numa produção para troca, praticamente para autoconsumo, e não conseguiam comercializar porque não conseguia chegar. Você tinha assentamentos muito longe das cidades. Era mais de 100 quilômetros, uma estrada batida de terra completamente horrorosa, que você gastava muito de combustível. E aí, vendo você falar tudo isso, chegou de novo no combustível, que também era um problema. A gente tem isso em várias outras regiões do Brasil. Vocês têm perspectiva? Não, hoje, o que a gente faz, que eu acho que é o tema de vocês aqui, a sustentabilidade, é que, por curioso, antes de ter o petróleo, toda a questão da oleoquímica era feita com os óleos vegetais. Isso, na década de 60 para frente, veio sendo substituído e de uma forma, com uma velocidade gigantesca, para os produtos petroquímicos. Sim. Hoje o mundo clama por isso, né? E como é que a gente vai resolver isso? Hoje a gente quer fazer o contrário. Exato. A gente quer andar para trás, né? Para olhar para trás, como é que a gente Faz fazia. uma logística reversa. Exato. É reverso. Exato. Então, Sobretudo na aviação. Não vamos sair daqui sem você falar de SAF. Não, mas é importante a gente falar. Eu às vezes, quando tenho que falar para pessoas que são de determinadas áreas, é importante a gente dar a dimensão do desafio. A sociedade humana, nos últimos 30 anos, botou trilhões de dólares em renovável. Quanto que a gente conseguiu diminuir do petróleo? Diminuir? Nada. Não, pelo contrário, tem aumentado. Aumentou, exatamente. Será que as pessoas têm consciência disso? Então, eu, hoje, antes de vir para cá, estava vendo o rádio e uma notícia, acho que não sei se é do Globo, do Estado de São Paulo, que 9 milhões de pessoas passam fome no Brasil. Como é que pode? Né? Um país que você não tem neve, você não tem deserto. É o celeiro do mundo. Então, aí como é que você entende, como é que você, assim, como é que a gente pode aceitar isso, gente? Essa que é a pergunta. Que 9 milhões de pessoas passem fome. E aí você tem 25% da população que não tem uma alimentação adequada. Isso aí mata a gente. É claro. Eu não posso ser chamado de celeiro do mundo se eu não consigo abastecer os meus. Como é que eu posso aguardar para o outro? Porque celeiro é aquilo que guarda o alimento para o outro, se os meus estão com fome. Isso é uma barbaridade. E eu acho que nesse ponto, a Palma é uma coisa que pode ajudar muito o Brasil e o mundo. E eu vou falar assim rapidamente para até tocar na questão do combustível de aviação. A gente participou de uma audiência pública na Câmara dos Deputados, a convite do deputado Arnaldo Jardim, que concluiu a votação do projeto de lei Combustível do Futuro. E numa das falas, o presidente da Airbus, o Gilberto Peralta, ele lembrou que hoje o mundo consome mais de 1 bilhão de litros de querosene de aviação fóssil por dia. Mas, com o crescimento, por exemplo, ele citou o caso da Índia, né, onde só a Airbus
vendeu agora 1.000 aviões novos para a Índia, sendo que menos de 20% disso é renovação de frota, ou seja, expansão. Aí ele falou, gente, mas não é só a Airbus que vende avião. A Embraer é uma grande vendedora de avião. A Boeing é uma das maiores do mundo em venda de avião. Então vocês estão entendendo qual é o desafio para querer diminuir em 50% isso? Aí eu vim e completei os dados que ele trouxe. O mundo produz hoje 200 e poucas milhões de toneladas de óleos e gorduras. Então, se você considerar 1 para 1, qual é a distância que nós estamos dessa necessidade só para o combustível de aviação? Eu estou falando por ano, não estou falando por dia. Então, esses 250 milhões é por ano? É 230, 220 milhões por ano. Eu estou falando de todos os óleos e gorduras. Então, o azeite que se põe no bacalhau, que a gente usa para alimento. Se você direcionar tudo isso, olha a insignificância. Por outro lado, o Brasil tem, por uma lei publicada em maio de 2010 pelo presidente Lula, o melhor zoneamento que uma cultura agrícola já teve no planeta Terra. Diz o seguinte: fica proibido o plantio de palma de óleo no território nacional, proibido, exceto nas áreas antropizadas até dezembro de 2007. O que ele está fazendo? Dizendo o seguinte, ó, não se pode plantar palma no Brasil. Citei antes que o zoneamento agroecológico brasileiro, na região norte, na região amazônica, você pode abrir 20% de uma área e preservar 80%. Então você vai lá, compra 1.000 hectares de terra, você pode abrir 200 hectares para plantar. Na cultura da palma, você não pode abrir os 20%. Está proibido por lei. Por quê? Para você só plantar em áreas degradadas. Sabe quanto nós temos de área degradada? Que não é apenas um estudo que indica onde a área foi degradada. O estudo envolveu a Embrapa, porque quem faz isso é a Embrapa. Ela classifica as áreas aptas para o cultivo de palma. Então ela está dizendo para o empreendedor, ó, se você plantar aqui na área preferencial, você vai ter uma boa produtividade. E a gente tem um bom estoque dessas áreas? 31 milhões de hectares. Os maiores produtores de óleo de palma do mundo, Indonésia, Malásia e Tailândia, que produzem, pasmem vocês, 90% do óleo mais consumido pela humanidade, eles têm junto 22 milhões de hectares. Então a gente tem de reserva 31 milhões. Mais do que hoje, os que dominam a produção de óleo de palma e que lá atrás devastaram todas as suas florestas. Mas, Milton, qual que é o gargalo para isso? Tem marco legal, tem investimento, tem demanda suprimida? O problema do Brasil, você tocou no ponto, o problema do Brasil é justamente a questão fundiária. Precisa ter um trabalho de titulação das áreas, que ainda é precário. A gente tem visto em Roraima, no próprio estado do Pará, os governadores atuais muito já conscientes disso e fazendo um esforço muito grande para que isso realmente se dê de uma velocidade. Senão o investimento não chega. Agora, qual é o segundo ponto? A financiabilidade. Porque como o Brasil realmente é líder em diversas culturas, por exemplo, soja. Em 120 dias você planta e colhe. Aí você vai ter que ter um investidor do agronegócio que aceite plantar e só depois de 4 anos colher. E aí a palma tem uma outra pegadinha. Porque se você for para um lugar que nem eu fui em Roraima, não adianta você plantar e esperar os 4 anos. Porque você não espera, você está pondo dinheiro todo ano. Porque você não pode plantar, virar as costas e voltar depois de 4 anos. Claro. Você tem que ter os tratos culturais, você tem que ter investimento, adubação. Tal. Aí se você precisa montar uma indústria para que esse fruto possa ser extraído. Por caso contrário, você não faz nada com o fruto. Então é mais investimento. Aí quando você entra num país que o custo do capital, desculpa que Sim, é extremamente... Estou do lado de uma professora de economia. Ninguém vai pôr dinheiro nisso, ninguém vai querer falar, porque o custo do dinheiro é muito alto. Então você vai trabalhar muito para devolver o dinheiro. E esse esforço todo, o investidor fala, puxa, para mim deu, eu prefiro botar um pouquinho aqui na cana, porque eu planto agora, colho ano que vem, ou na soja, ou no porque milho. ele vai ter retorno mais rápido. E o que você enxerga de perspectivas futuras, Milton, para a Palma e para a BBF? E o que significa a sigla BBF? Brasil Biofuels. Ok. Então, são os biocombustíveis. Então, hoje, a gente está muito focado nessa questão de poder estimular, não para que se produza o SAF propriamente aqui no Brasil. O SAF é
É o combustível de aviação sustentável. Exato. Para todo mundo saber. Mas para que a gente possa mostrar para o mundo que nós temos um estoque para a produção de um óleo fantástico. Eu sei que o tempo está curto, mas para vocês entenderem o seguinte, o querosene de aviação é um hidrocarboneto que tem de 16 a 19 moléculas de carbono. O óleo de palma tem 22 moléculas de carbono. O óleo de soja tem muito menos, então você precisa juntar, fazer um processo que chama-se oligomerização, que você junta e custa mais caro. O óleo de palma ele tem menos dupla ligações de carbono, que é aquilo que fala se uma gordura é saturada ou é insaturada. O óleo de soja tem mais dupla, por isso que ele fica líquido à temperatura ambiente. O óleo de palma baixou de 17, 18 graus, tem uma parte que mesmo a 20 graus ele vai ficar sólido, Sim. que é a estearina. Só que isso consome menos hidrogênio. Então ele tem inúmeras vantagens de custo para você produzir o combustível de aviação sustentável vis-à-vis os outros óleos vegetais. Mas o que eu estou tentando fazer? É atrair a atenção do mundo para isso, para que a gente possa recuperar essas áreas da Amazônia com uma cultura que não pode, por exemplo, ser mecanizada, porque eu posso plantar 10 mil hectares de soja e ter 20 funcionários. Não, e é uma combinação incrível. Você gera emprego, renda, recupera áreas degradadas e o óleo é funcional tanto para energia como para exportar também. E traz estímulo para novos negócios que vão chegando naquela região. Exato. É estranho não expandir mais rápido, não? É o desafio do Custo Brasil, logística, dificuldade. E também, aqui eu não posso deixar de defender o Brasil, quando o mundo, e eu já ouvi isso de pessoas lá fora, pô, mas vocês já são líderes em tudo, agora vocês vão querer ser líderes nisso aí também. Isso é um risco para o mundo, porque onde tem a discussão geopolítica, esse assunto entra. Sim. Esse assunto entra. Mas se a gente conseguir produzir combustível sustentável de aviação, nós vamos vender tudo. Não tenha dúvida. Imediatamente. Eu dei aqui a dimensão. O mundo está quebrando a cabeça de como resolver esse problema. E não tem uma solução fácil. Não tem nenhuma solução à vista que eu tenha ouvido falar. Não são factíveis, você precisa mudar só o combustível. para pequenos voos, são muito desafiadores. É isso mesmo. E tal. Então, muita gente fala em combustível sustentável de aviação, mas eu não vi ainda. Quer dizer, já tem avião que já voou, mas em teste, não em escala. Isso. Então, que escala? Essa escala poderia resolver o problema? Essa escala, quanto de óleo você poderia produzir teoricamente? Não, mas a gente fez, eu chamo de pré-sal verde. Tá. Seria, hoje, seria uma outra Petrobras, porque dá 1,1 bilhão de barris ano. Se ocupar os 31 milhões de hectares. Exato. E como fica o ambiental nisso? Uma terra que está degradada, ela começa a receber de novo a biodiversidade, protege o solo, ela começa a integrar aquele... Porque quando você planta a palma, como está proibido, você não faz aquelas grandes áreas, você planta nos mosaicos que estão desmatados. Então aquele buracão na floresta, ele fica verde de novo. Perfeito. Aquele outro buracão aqui, porque quando o desmatador desmata, ele não vai onde tem uma estrada que todo mundo está vendo que ele está lá arrancando. Sim. Ele vai para o miolo da floresta e arrebenta todo aquele miolo. Até as autoridades enxergarem aquele buraco... É só satélite, né? Já foi embora dali faz anos. Só que a área está lá. E qual que é o grande erro também daqueles que avaliam superficialmente um problema? Nessa região que é do assentamento onde nós estamos em Roraima, as pessoas elas só vão abrir a área depois que que eles chamam, aquele terreno, vamos chamar assim, que eles estão ali vivendo, já não tem mais uma grama para galinha, uma minhoca, já não pode mais a mandioca. Aí eles vão e abrem mais 1 hectare da floresta, porque eles pegam a madeira para cozinhar, porque é o único combustível que eles têm para sobreviver. Sim. E ficam ali. Quando eles saem daquele 1 hectare, daquele outro hectare, aquela terra ali que está ali, ela não gera mais nada. Assim. Então, é uma tremenda ingenuidade achar, não, deixa que a floresta se recupera. Mas como, gente? Aí o animal não transita em área desprotegida. Então, a chance de um animal morrer ali e voltar uma recomposição orgânica pelo cadáver do animal já não acontece. Sim. Pelo trânsito dos passarinhos, os outros animais podem defecar e também trazer alguma coisa orgânica para aquele solo, é zero. Porque não tem nem árvore para eles pousar, não tem como
Tá não claro? é tão simples, né? Precisa ter ação do homem, porque senão não recupera. É isso que eu quero deixar claro. Porque as pessoas falam assim, não, mas eu, lá na minha fazenda eu abri uma área, mas quando você abriu, você tirou um corte raso e deixou ainda todos os nutrientes que estavam ali na terra. Quando você está falando de um assentamento, eles não fazem isso, eles vão tirando o que a terra pode dar. Então eles plantam uma mandioca, tem lá uma galinha, tem um porco, é o que eles podem ter. Ela vai ficando estéril. Ela vai ficando estéril, é isso que eu queria completar. Milton, então a palma pode ser uma solução do futuro. Eu tenho certeza disso. Mas você já aposta há mais de 20 anos. Sim, mas assim, as maiores revoluções que o planeta já presenciou, elas não se deram tão rápido de um dia para a noite, né? Atualmente, a sua produção da Brasil Biofuels, ele está sendo usado só para energia, basicamente para energia de termoelétrica, para fornecer energia elétrica, ou tem outros usos também? Qual é a porcentagem de cada... A gente consome grande parte disso dentro das usinas que a gente tem, sim, mas hoje a gente produz mais do que a gente consome, porque é sempre um processo. Você primeiro produz, aí vem os leilões do sistema isolado para você poder participar, ganhar o leilão. Às vezes você não ganha, às vezes você ganha. Mas a gente também vende para a indústria de alimento e para biodiesel, para misturar no diesel. Tá. Qual porcentagem vai no diesel? É a menor, viu? É a menor. A gente vende mais para as indústrias de alimento e para o consumo próprio. A porcentagem no biodiesel, acho que não dá 10%. Ainda é pequena. É pequena. Milton, muito obrigado pela entrevista. Parabéns pelo trabalho. Parabéns por ter acreditado num estado que precisava tanto. E obrigado por ter vindo. Não, uma alegria estar aqui. Desculpa se eu fui prolixo. Não, que isso. Obrigado.